Foi? Nós havíamos corrigido a letra A do exercício 6, né? Falta a letra B, a letra C e falta o exercício número 7, certo? Então vamos lá, ó. Vamos ver a letra B do exercício número 6. Então vamos lá, ó, pessoal. O que diz na letra B do exercício 6? Você tem lá as medidas dos 3 ângulos do teu triângulo, tudo bem? Então você tem lá 3x mais 20, mais 6x, mais 2x mais 25, e somando tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus, ok? Então você vai ter o quê? Eliminando os parênteses, 3x mais 20 mais 6x mais 2x mais 25 igual a 180. 3x mais 6x mais 2x vai dar quanto? Vai dar 11x. 11x mais 45 igual a 180. Passa o 45 para o outro lado. Você vai ter o quê? 11x igual a 180 menos 45. 11x é igual a 135. 11 está multiplicando, passa dividindo. Você pode ter o quê? Você pode, eventualmente, ter uma fração. Nesse caso, x vai ser quanto? X vai ser 135 11avos. Tá? Não, nesse caso, não precisa dividir, tá, pessoal? Pode deixar em fração, não tem problema nenhum. Ok? E a letra C, o que diz a letra C? Ó? Você tem x mais 35 mais x, 2x e 4x mais 5. Então, vamos lá. Nós vamos acabar tendo, então... Opa! Aqui. Então, nós vamos acabar tendo o x mais 35, aliás, ou 35 mais x, tanto faz, mais 2x mais 4x mais 5 igual a 180. Vou acabar tendo o que, pessoal? 35 mais x mais 2x mais 4x mais 5 igual a 180. Eliminei os parênteses. X mais 2x mais 4x é 7x. 35 mais 5 que vai dar 40. Então, 40 mais 7x igual a 180. Joga o 40 para o outro lado, você vai ter o quê? 7x igual a 140. 7 está multiplicando, passa dividindo. 140 dividido por 7, x passa a valer 20. Tudo bem? E, por último, nós temos o exercício 7, que pede para você determinar os valores de x, y e z. Gente, nesse caso aqui, para que eu determine os valores de x, y e z, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar a medida desse ângulo aqui de cima. Ó. Então vamos ver como é que fica a resolução desse cara. Você tem essa situação aqui, ó. Analisa com o professor. A soma dos ângulos internos do teu triângulo tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus, ok? Então vamos pensar comigo assim, ó. Aqui vale 60, aqui vale 35. 60 com 35 vai dar quanto? Vai dar 95. 95 graus. Para chegar em 180, falta quanto? Falta 85. Então, esse ângulo aqui vai medir quanto? Vai medir 85 graus, ok? O que mais que eu sei? Que o ângulo interno somado ao ângulo externo, pessoal, tem que dar quanto? Tem que dar 180. Então, agora eu consigo saber o valor do x, do y e do z. Então, x mais 60 igual a 180. Aqui, ó, x mais 60 vai dar o 180. Jogo o 60 para o outro lado. X vai ser quem? 180 menos 60. Portanto, x vale quanto? X vale 120. Tudo bem? Aqui, ó, y mais 85 igual a 180. Y mais 85 vai dar o quê? A meia volta. Vai dar os 180 graus. Então, vou ter o quê? Joga o 180 para o outro lado. Aliás, o 85 para o outro lado. Você vai ter o quê? Y igual 180 menos 85. Y vai ser o quê? Y vai ser 95. Professor, eu não entendi porque o 85 ali. Olha só, aqui você tem 60 e você tem 35, certo? Sim. Então, o que vai acontecer? Para fechar o 180, faltam quantos graus aqui, Álvaro? 85. Entendeu?
Ó, mesma coisa aqui, ó. 35 mais o z igual a quanto? Igual a 180. Então, jogo 35 para o outro lado. Z vai ser quem? 180 menos 35. Z vai valer 45, aliás, 145 graus. Ok? Beleza? Então, gente, esses aqui eram os exercícios que nós havíamos visto na semana passada, que o professor tinha mandado para vocês na sexta-feira, certo? O que que acontece? Agora eu vou pedir que tu abras a tua apostila, tá? Na página 112, tá bom? Vou pedir que tu abra lá na página 112, tá? Já é o final da tua apostila 3. O que que acontece, gente? Olha só. Vocês têm uma parte da apostila de vocês que ela fala da construção de triângulos, certo? Que é a construção de triângulos com a utilização de régua e de transferidor. O que que acontece? Essa parte, esse capítulo, para que ele seja bem trabalhado, trabalhar à distância por vídeo se torna muito difícil, se torna bem inviável trabalhar esse capítulo. O que que acontece? Quando as aulas presenciais voltarem, eu vou recomendar que o professor que vai dar aula para vocês, ele dê esse capítulo para vocês quando as aulas presenciais voltarem, tá? Então, eu vou pedir para vocês deixarem essa apostila 3 guardada, tá bom? Esse capítulo da construção dos triângulos, eu vou pedir que ele faça com vocês, que ele desenvolva com vocês esses exercícios de modo presencial, porque daí ele consegue ajudar vocês na construção dos triângulos utilizando as ferramentas, tá? Se torna mais fácil. Eu mostrar para vocês agora por vídeo se torna muito inviável e vocês vão acabar passando um pouco mais de trabalho. Então, de modo presencial, vai ser melhor o desenvolvimento desse módulo da apostila. Tudo bem? Tranquilo? O que acontece? Na página 112, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de uma coisa chamada de desigualdade triangular. O que é essa desigualdade triangular? É quando eu começo a determinar a existência de um triângulo, eu vou analisar se de fato um triângulo vai existir ou não por meio da análise da medida dos lados desse triângulo, tá bom? Aqui, gente, eu tenho que prestar bastante atenção porque é algo simples, é algo fácil, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu posso, eventualmente, cometer alguns erros bem bobos até. Mas eu tenho que tomar muito cuidado aqui, tudo bem? Então, o que vai acontecer, ó, gente? O que tem nessa... O que é o foco dessa parte do conteúdo? Para que um triângulo exista, nunca a medida de um lado pode ser menor que a do módulo da diferença entre outros dois lados e nem maior que a soma de ambos. Como assim? Vamos pensar com o professor assim, ó. Tu tens 3 lados no teu triângulo, certo? Tu vai ter 3 lados em qualquer que seja o teu triângulo. O que acontece? A medida de qualquer lado, ela não pode ser maior, ela tem que ser maior que a diferença entre os dois lados e ela tem que ser menor do que a soma desses dois lados. Tudo bem? Então, ó, um lado do teu triângulo, ele tem que ser maior que o quê? Ele tem que ser maior que a diferença entre os outros dois e ele tem que ser menor do que a soma entre os outros dois. Tranquilo? E por que está em módulo, gente? Para que eu tenha certeza que esse valor sempre vai ser positivo. Tudo bem? Como é que vai funcionar, pessoal? Olha só, de novo. Qualquer lado do teu triângulo tem que ser o quê? Tem que ser maior que a diferença entre os demais lados e menor do que a soma entre os demais lados. Tudo bem? Olha só. Vamos analisar com o professor aqui, ó. Exemplo. Verificar se os segmentos medindo respectivamente 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros
podem formar um triângulo. Como é que eu vou verificar isso, pessoal? Tu vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho 3 segmentos de reta aqui, eu tenho 3 lados desse suposto triângulo, tudo bem? Eu tenho 3 medidas. Eu vou tomar como referência o quê? Eu vou tomar como referência a medida média, o lado médio. O segmento de referência vai ser o segmento que é o segmento médio, é o segmento que está no meio. Não é nem o menor e não é nem o maior, tudo bem? Então, o meu segmento de referência é quem, gente? É o 4. O que acontece? Pela definição, esse 4 ele tem que ser maior que a diferença entre os dois lados e ele tem que ser menor do que a soma entre esses mesmos dois lados. Então vamos lá, ó. Quais são os lados que sobraram, pessoal? Sobrou quem? Sobrou o 3 e sobrou o 5. Tudo bem? Então o que acontece? Primeiro, o 4 ele tem que ser maior que a diferença entre esses dois lados aqui. Ou seja, ele tem que ser maior que o 5 menos 3. E, de fato, 5 menos 3 é quanto, pessoal? 5 menos 3 é 2. E 2 é menor que 4. Tudo bem? O que acontece? Esse 4, ele também tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser menor do que a soma desses mesmos dois lados que sobraram. Ou seja, 4 tem que ser menor do que o quê? Que 3 mais 5. E o que acontece? 3 mais 5 vai dar quanto, pessoal? 3 mais 5 vai acabar sendo 8. Ou seja, 4 tem que ser o quê, gente? 4 tem que ser menor que 8. Nota que, de fato, o 4 é maior do que o 2, que é a diferença, e o 4 é menor do que o 8, que é a soma. Nesse caso, vai existir o meu triângulo. Existe um triângulo com essas proporções aqui. Entendido? Alguma dúvida? Não? Então tá. Ó, vamos ver o próximo exemplo. O que vai acontecer? Ó, vou verificar também. Deixa eu limpar aqui a tela. Eu vou verificar se é possível, ó, verificar se os segmentos medindo respectivamente 5, 14 e 20 centímetros podem formar um triângulo. Eu vou pegar quem como referência, gente? Eu pego como referência o cara que está no meio, o segmento médio. E eu vou analisar o quê? Eu vou analisar os demais que sobraram, ou seja, o 5 e quem? E o 20. Da definição, o que acontece? Esse lado médio ele tem que ser maior do que a diferença entre os outros dois. Vamos ver quem é a diferença entre os outros dois. Então, a diferença vai ser o quê? O 20 menos o 5. E o que acontece? Acabou dando o quê, gente? 20 menos 5 é 15. E 15 não é menor do que 14. Isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. Nesse caso aqui, o que vai acabar acontecendo? Esses 3 segmentos aqui, eles não podem formar um triângulo, tá bom? Eles não formam um triângulo porque eles não seguem as proporções dadas pela desigualdade triangular. Tudo bem? Ok? O que acontece, gente? Alguns exercícios você vai simplesmente verificar se é possível que aqueles segmentos eles acabem formando um triângulo ou não, tá? Essa é a ideia dos exercícios, tudo bem? Como é que mais pode aparecer, pessoal? Deixa o professor limpar a tela aqui, ó. Nós temos o seguinte, ó. Nós temos o seguinte. Em algumas situações, você vai precisar achar quais são os valores que um terceiro lado desconhecido possa ter. Como é que você vai encontrar esse terceiro lado? Olha o que diz ali no exercício. Ó. Um triângulo tem os lados medindo 8 centímetros, 15 centímetros e x centímetros.
Determine quais devem ser os valores para que esse triângulo exista. Então, aqui, pessoal, eu vou determinar o quê? Quais são os possíveis valores para que esse triângulo aqui exista? Quais são os valores que essa terceira medida x ela vai assumir? O que eu vou considerar? Eu vou considerar que esse x aqui, ele é o quê, pessoal? Ele é o meu ponto, ele é o meu segmento médio. O que o professor explicou para vocês? Que o segmento médio, ele tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser maior do que a diferença entre os dois lados. Ou seja, 15. Quem são os dois lados que sobraram? O 15 e o 8. A diferença entre eles vai acabar sendo quem? 15 menos 8, que vai dar quanto? Vai dar 7. Ou seja, eu já sei que esse terceiro lado, esse lado x, ele tem que ser o quê, gente? Ele tem que ser maior do que 7. Ou seja, o menor valor que ele pode assumir é o quê? Qualquer número maior que 7. E o que vai acontecer? Esse terceiro lado, ele tem que ser o quê, pessoal? Ele tem que ser menor do que a diferença entre a soma dos dois lados. Ou seja, ele tem que ser menor que a diferença entre a soma do 15 com o 8. 15 mais 8 é quanto? É 23. Ou seja, x tem que ser o quê? Esse número tem que ser um número menor do que 23. Portanto, o que vai acontecer, pessoal? Esse terceiro lado, ele vai ter que ser um valor que é o quê? Que é maior do que 7, qualquer valor que seja maior do que 7, e qualquer valor que seja menor do que 23. Tudo bem? Então, qualquer valor que esteja entre o 7 e o 23 centímetros acaba formando um triângulo com esses lados aqui. Entendi? Não tem uma maneira de descobrir. Você já descobriu. Tem que ser um valor maior que 7 e menor que 23. Qualquer valor. Pode ser 22? Pode ser qualquer. Escuta, professor. Pode ser qualquer valor maior que 7 e menor que 23. Qualquer valor. Gente. Não dá para descobrir exatamente. Mas é o que o professor está tentando falar. Espere um pouquinho. Qualquer número entre 7 e 23 vai ser resposta. Qualquer um. É isso que o professor está tentando explicar. Qualquer número que seja maior que 7 e menor que 23 é resposta. Vai fechar o teu triângulo. Então, você tem uma infinidade de valores aqui que podem fechar o teu triângulo. Tu não vai escolher um, tu está delimitando todos os valores. Pode ser 22? Pode ser 22. Pode ser 22,9999? Pode ser 22,999. Só não pode ser quem? Só não pode ser 23. Pode ser 7,5? Pode ser 7,5. Pode ser 7,1? Pode ser 7,1. Só não pode ser quem? Não pode ser nem o 7 e nem o 23. Todos os números entre o 7 e o 23, eles formam um triângulo nessa situação aqui. Entendido? Tranquilo? O que acontece, gente? Aqui eu não acho um valor, eu delimito os extremos. Eu te digo o menor valor, eu te digo o maior valor. Qualquer valor que se encaixe nesses dois extremos aqui, ele vai formar o teu triângulo. Tudo bem? Ficou claro agora, pessoal? Então tá. Ó, vamos ver um outro exemplo. Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos de novo, ó. Deixa eu limpar aqui. Vamos de novo. Ó. Opa. Novamente, gente. Olha só. Você tem um triângulo onde tu tens os lados de referência 10, o 7 e o x. O que o professor te explicou? Apareceu o x? Vai considerar o quê? Que x, ele é o quê? Ele é o segmento médio. O x é o cara que está no meio. Vai considerar isso. Tudo bem?
Pelo que o professor te explicou, o x tem que ser o quê? O x tem que ser maior do que a diferença entre esse lado aqui e esse lado aqui. Ou seja, x tem que ser maior que 10 menos 7. 10 menos 7 é quanto, gente? 10 menos 7 é 3. Ou seja, esse terceiro lado tem que ser o quê? Tem que ser qualquer número que seja maior que 3. Tudo bem? O que mais que eu sei? Que esse valor de x ele tem que ser menor do que quem? Ele tem que ser menor do que a soma entre os outros dois lados. A soma dos outros dois lados vai dar quanto, gente? Vai dar 17. Ou seja, x tem que ser quanto? X tem que ser menor do que 17. Portanto, quanto é que tem que medir esse lado, gente? Esse terceiro lado, ele pode medir quanto? Ele pode medir entre 3 e 17 centímetros. Todos os valores que forem maiores que 3 centímetros e menores que 17 centímetros vão formar um triângulo, vão ser resposta para o meu problema. Entendido? Então, o terceiro lado, ele pode ser quanto? Pode ser 4,2? Pode, não tem problema nenhum. 4,2 é um número maior que 3 e menor que 17? É, então não tem problema. Pode ser 16,8? Pode, não tem problema nenhum. Porque 16,8 é um número maior que 3 e menor do que 17. Entendido? Então a ideia aqui, pessoal, é o quê? A ideia aqui é simplesmente nós delimitarmos quais são os valores menores e maiores que esse terceiro lado pode assumir. Em qual intervalo de tamanho que ele pode acabar variando. Tudo bem? Entendido, gente? Alguma dúvida? Não? Então, é o seguinte, ó. O que nós vamos fazer agora? Eu vou parar a gravação nesse momento, tá?